E aí pessoal, beleza? Esse não é meu canal principal, você vai ver só um trecho de alguma conversa que eu tive com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um joinha aqui e se inscrever nesse canal de cortes para você ter sempre acesso a novidades aí de uma forma bem resumida, tá? Se você quiser o papo completo, cola lá no meu canal, youtube.com/ninodenani. De ter uma amizade, enfim. A magia, ela te ajudou nesse processo, porque pelo que você fala, na magia ali dentro da ordem que você segue, tem que ter muito diálogo. E ele tem que ser muito Sim. bem aceito. Então, isso te ajudou É, ou não? não, é que assim, o papel que eu ocupo na ordem, ela me mantém afastado da maioria das pessoas, por questão de hierarquia. Não, Mas a magia, sim, foi desde o começo, né? E no começo isso te Sim, sim. ajudou? Então, é assim, cara, a magia me ajudou muito com isso, mas não do jeito que você está pensando. Uhum. Eu nunca fiz um ritual para eu ser mais sociável. O Ah, grande problema é que, assim, eu tenho uma dificuldade. Na verdade, eu aprendi que era melhor e eu me mantenho assim. Eu não crio expectativa com as pessoas. Aliás, eu não crio expectativa com nada, tá? Então, geralmente as pessoas entendem que eu tô cagando pra elas. Mas é só porque eu não crio expectativa, sabe? Então, tipo, eu sou muito amigo do Rodrigo Bonsaver. Se ele me convidar para ir num podcast, pô, eu vou achar foda, mas eu não vou esperar que ele faça isso. Ele não tem é. obrigação. Uhum. Então, isso é com a minha namorada, com os meus pais, com a minha filha. Eu não crio expectativa. E isso, em geral, faz com que as amizades, para mim, fossem muito finas, né? E elas estourassem muito fácil. Até porque, quando você está no caminho do mago, você aprende a mudar de bolha muito rápido. Porque a cada passo que você dá, você vê que o passo anterior já deixou de fazer parte da sua vida e naturalmente as pessoas se distanciam de você. Então, a magia me ajudou a perceber que eu estava errado no tratamento com as pessoas. Porque eu fazia isso e falava assim, esse é o melhor caminho para mim, ficar sozinho. E na verdade não é. E a magia me ensinou isso. Ela falou, cara, tudo bem você ter esse processo, mas dá para você trabalhar com esse processo e ainda ter seus amigos, ainda ter companheiros, ainda ter pessoas com quem você confia, para trocar ideia, para conversar, para desabafar. Você precisa disso. E aí, nesse sentido, a magia me ajudou. Eu não precisei fazer um rito, evocar espírito, nem nada para isso. Ah, não, não, Foi o não. Mas próprio. o que eu estou perguntando não é se você fez algum rito. Eu não, faz anos você entrou, mas o seu início, como na magia você diz que tem que ter muito diálogo, você tem que escutar ideias e falar suas ideias. Então, lá no comecinho, quando você entrou na magia e passou por esse processo, se esse processo de diálogo, de você lidar com pessoas, te ajudou, tá ligado? Não, na verdade foi o contrário. Ah, No começo foi o contrário. É, porque, cara, eu venho de uma ordem. A ordem que eu fui feito mesmo é uma ordem secreta, dessas que ninguém sabe que existe. aham. A ordem que eu venho, ela é de bases pitagóricas. O ensino pitagórico, né, da escola pitagórica, é assim: o iniciado não fala. Oh, porra! Então foi Você incrível para entra, você, né? você entra em silêncio e sai em silêncio. E pior, esse paramento aqui que vocês me veem, ele é só uma parte do paramento. Ainda tem um tocado, né? E na ordem a gente ainda usava luva e balaclava. As pessoas não sabiam quem era quem ali. A gente não usava nome, tinha um mote, né, essas coisas todas, para a gente não se reconhecer fora dali. Então, a ordem era primeiro ano em silêncio. E a ordem sempre incentivou muito o uso da razão. Era uma ordem solar nesse sentido. Tinha muita mulher, né, era uma ordem mista, mas o ato da ordem era muito solar. Ela era muito lógico. Então a gente era levado a deixar o sentimento do lado. Porque a gente entendia que. Ah, obrigado, mãe. Discussão com emoção dá briga. Então é muito mais fácil você não ser inimigo de ninguém. Não por nada, mas é porque você está no frio da coisa. Você se mantém frio. Ninguém te defende, ninguém te ataca. Nada é pessoal. Entendeu? Então eu me afastei mais ainda. Foi a Ogon que me ajudou nesse processo. A Ogon é a terceira ordem que eu faço parte. A Ogon que me ajudou nesse processo. Porque aí o primeiro ciclo de mestres da ordem foi energia do fogo, onde é uma energia mais imbatível, mas o atual círculo de grão-mestrado da ordem é da água,
que é exatamente o sentimento. Então agora a gente favorece o companheirismo, a amizade, o carinho, o amor, essas coisas todas, que para mim é novidade, né? Mas me ajudou bastante no aprendizado da coisa. E você ainda continua na primeira ordem? Ou você pode fazer... Quando você entra numa ordem, Não. você sai das outras? Não, você pode participar de 2, 3, de acordo com o que você consegue fazer. Só que a Algon foi uma ordem que eu montei. Então, quando eu fazia parte da outra, né, junto com o trabalho de terreiro, eu fui incumbido por ambos, quase ao mesmo tempo, de fazer uma coisa de ensino. Então, eu montei a ordem, fiquei 3 anos sob ainda auspícios da primeira ordem, e aí, quando eu fiz o 3º ano de ordem, eu já era mestre instalado, a maçonaria vai usar esse termo, né, mestre instalado, que é um mestre juramentado, né. Quando eu cheguei no 3º ano que a Algon estava feita, eu pedi, os mestres me espirraram, na verdade, ele falou assim, agora você tem sua ordem, você precisa tomar conta de lá. Então, aí eu saí de uma, mas sou amigo dos caras ainda, eu conheço. Numa boa. Não, sou amigo dos caras, o meu mestre ainda a gente conversa de vez em quando. Mas eu acho que isso é o bonito do mestre, né, cara? O mestre, ele sabe na hora de você levar o seu iniciado na mão, mas ele também tem que saber a hora de falar assim, vai você agora. Né? Agora é sua vida. Vai lá. Encontrar na religião, né? Porque, Sim. Por exemplo, na Umbanda, se um trabalhador vai para outro terreiro, fica aquela coisa, né? Na maioria deles. E, na verdade, não é legal, porque parece que, ele tá saindo porque ele teve um aprendizado legal aqui. Tá ligado? Então, ele... Cara, é assim, ó. Nós somos biologicamente... Não, é que assim, ó, nós somos biologicamente programados para lembrar das coisas ruins. Foi isso que nos fez sobreviver até onde a gente está hoje, tá? A gente come uma comida estragada, a gente vai lembrar dessa experiência o resto da vida. Se a gente toma aquele porre federal de uísque, a gente adora uísque, mas toma aquele porre federal de uísque, a ponto de vomitar até a bile, a gente dificilmente vai tomar uísque de novo. Porque o nosso cérebro, né, a parte límbica do cérebro, né, o tronco encefálico e o sistema límbico do cérebro, ele vai programar para que você não tenha mais boas experiências com aquilo. Porque isso evita que a gente morra. Tá? Isso é um processo de evolução do cérebro. O que isso quer dizer? Que para todas as experiências que nós temos, a tendência é a gente guardar as coisas ruins delas. Isso é normal. Tá? Por exemplo, as pessoas que se divorciam geralmente falam mal pra caralho de casamento. Mas logo mais casam de novo. Né? É normal. Então, assim, é muito difícil você quebrar essa expectativa de uma parte tão profunda do seu cérebro, que é a parte que te mantém viva, né? Ela é responsável pelos seus atos mais inconscientes do corpo. É muito difícil você quebrar isso e começar a perceber as coisas de outro jeito. Você só vai fazer isso quando você estudar as coisas, né? Que é uma das propostas da magia, te fazer estudar as coisas. E tem uma outra coisa, cara, que é uma coisa que eu sempre observo na Umbanda. Muita gente sai de um terreiro depois de 10 anos, vai para um outro terreiro e fala assim, cara, eu fiquei 10 anos no terreiro do Marcelo e não aprendi porra nenhuma. Geralmente, quando eu olho essas pessoas, eu falo, então você é um mau aluno. Exato. Você não está pronto. Todo mundo acha que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Você não é um bom discípulo. É impossível você ficar 2 anos, 1 ano, 3 meses num lugar e não aprender nada. Impossível. O que você fazia? Você ia pra gira e ficava o quê? Ficava virado pra parede com os ouvidos tampados com fone de ouvido e cantando, sei lá, Hilarie? Você não prestava atenção no que o cara fazia? Você não via o cara montar um ebó? Você não via o cara incorporado com guia tratando uma pessoa? É impossível que você não tenha aprendido nada, cara. Se você não aprendeu é porque você é um mau aluno. Exato, é certíssimo. Né? É verdade. É um jeito de você também tem que ver as coisas. Gente, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Mas isso não fala com relação ao mestre. Fala com relação ao discípulo. O discípulo tem que estar pronto para o mestre aparecer.